Graça e paz, igreja! Hoje nos reunimos de uma forma bem diferente, mas com a mesma alegria, a mesma gratidão de sempre. Então, reúne aí a tua família, envia esse culto para os teus amigos e vamos juntos adorar esse Deus tão maravilhoso que tem cuidado de nós. Amém? Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar hoje aqui. Com teu olho venha nos ungir, vem com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Espírito Santo. És bem-vindo, Senhor, para habitar em nossos corações, ó Deus.
Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama de mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama de mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama de mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo clama de. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Soprar Espírito Santo nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar. Desejamos, Jesus. Todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos.
presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Será que você em casa pode cantar assim comigo? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Tua presença, tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus. Tua presença, Deus.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Igreja, em uma situação como essa que nós estamos vivendo, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança no governo, na polícia. Às vezes nós queremos que eles resolvam, né? Mas nós também temos uma parte nisso aí. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus caminhos maus, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Amém? Nós temos que neste momento buscar a face do Senhor, orar ao Senhor, buscar a Ele com todo o nosso coração, clamando a Ele neste momento pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Então ore, meu irmão, por este momento. Amado Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que Tu tens o amor por cada ser humano que está aqui nesta terra, Senhor Deus. Nós sabemos, Deus, que Tu amas, Senhor Deus, cada cidade que tem aqui neste país, Paizinho. Ó Deus, Tu ama cada ser humano aqui, Pai. Tu derramaste o Seu sangue, Senhor Deus, por cada um aqui, Paizinho. Ó Deus, nós Te clamamos nesse momento, Pai, por esta cidade, Senhor Deus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui, Senhor Deus, restaurando essa cidade, Senhor Deus, restaurando essa paz, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu tens a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor Deus, a Tua unção sobre esta igreja, Paizinho, para que nós também possamos, Senhor Deus, exercer a função que é de nosso direito, Paizinho. Ó Deus, nós não buscamos aqui, nem depositamos a nossa esperança, Senhor Deus, em homens, Paizinho. A nossa esperança está em Ti, Paizinho. Mas nós também clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos nossos governantes, Senhor Deus, que estão ali, Pai. Que eles possam exercer as suas funções, Senhor Deus, com mais responsabilidade, com amor, Paizinho. Levanta pessoas, Senhor Deus, para estar conduzindo esse país, Senhor Deus, da forma ordenada, Paizinho. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pela paz, Senhor Deus, nossa cidade, Senhor Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que a paz será restaurada, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Graça e paz, igreja. Queria falar a vocês aqui um pouquinho sobre a palavra do Senhor nesse momento. E gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Gênesis 22.
2:12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não negaste o seu filho. Não me negaste o seu filho, o seu único filho. O Senhor não queria Isaac como sacrifício. O que o Senhor queria, na verdade, era coração. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer que a gente entenda que Ele está acima de tudo, que Ele pode mudar a nossa situação, que Ele pode mudar a nossa vida. Quando muitas vezes Abraão via Isaac como sacrifício, o Senhor via o seu coração. Muitas vezes, quando nós vemos que nós estamos dando o dízimo, o dinheiro, o Senhor vê fé, o Senhor vê honra, o Senhor vê que você entendeu o verdadeiro propósito do dízimo e das ofertas. Gostaria que vocês dizimassem nesse momento e ofertassem na casa do Senhor. Está aparecendo o QR Code na sua tela nesse momento, e que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos pediu, dizimando e ofertando, honrando ao Senhor. Amém? Dizimando e ofertando, honrando ao Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Senhor Jesus, por todas essas pessoas, ó Senhor, que estão dizimando, ofertando, ó Senhor Jesus, em tua casa. Agradecemos também, ó Senhor Jesus, a vida dessas pessoas que no momento não estão podendo dizimar, ó Pai. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai mudar a situação. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que renova. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando as vidas dessas pessoas. Vem, ó Senhor Jesus, abrindo portas de emprego na vida de cada um, ó Pai, porque nós precisamos, ó Senhor Jesus, do trabalho. Nós necessitamos, ó Senhor Jesus, do nosso sustento. E acreditamos que o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que transforma. E tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, nós vamos colocar diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz, Igreja Kairos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, em casa, aí se resguardando de tudo isso que a gente está vivendo. Infelizmente, né, nós estamos nessa condição, fazendo o culto 100% online, devido a todo esse terrorismo que nós estamos vivendo no nosso estado, e isso é lastimável. E a gente está triste com isso, mas ao mesmo tempo crendo que o Senhor é que tem guardado a nossa vida, que tem nos sustentado, que tem nos protegido em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Mas nós agradecemos também muito ao Senhor pela ferramenta, essa ferramenta que são as redes sociais, que nos ajudam a transmitir, a chegar um pouco mais dessa palavra que o Senhor tem nos dado, tem colocado no nosso coração. E como vocês sabem, não é mesmo? Nós estamos numa série de ministrações, falando sobre uma igreja com propósitos. E nós vimos aí, há algumas semanas, nós aprendemos um pouco sobre o propósito da adoração.
né? Como adorar o Senhor, qual é o nosso propósito nisso. Semana passada nós aprendemos sobre o propósito da comunhão, né? Como nós temos esse propósito de comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o nosso Deus, e tem sido muito edificante essa série de ministrações. Deus tem falado poderosamente à nossa igreja, à nossa casa, sobre as nossas vidas, e Deus tem feito grandes coisas. E nós também iremos hoje, essa noite, falar o propósito do discipulado. E assim, é um tema que eu gosto muito de falar, né? É um tema que eu me identifico, porque tenho certeza que o nosso Deus, Ele é totalmente relacional. Ele é totalmente relacional, Ele ama os relacionamentos, as relações. E a prova disso é que a nossa transformação, quando nós aceitamos a Cristo, começa através da nossa relação com Deus, a nossa relação com Ele. E depois começa a nossa relação ali com a igreja, né, com as pessoas que nós conhecemos, que nós nos relacionamos em comunidade. Então aí começa a segunda etapa dessa transformação que Deus vem colocando sobre a nossa vida. É interessante que são dois pilares que se complementam, né? É a relação com o Senhor e a relação com a igreja. Essa lapidação vem uma parte do Senhor e a outra lapidação vem com as relações, vem com o discipulado. E assim, uma coisa bem interessante é quando a igreja ela acerta, né? Quando as relações dão certo dentro da igreja. É impressionante como isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer, isso nos faz ter uma nova mentalidade, uma nova mudança. Isso traz um amadurecimento para a gente. Mas o mais legal de tudo isso, né, chega a ser engraçado, mas quando a igreja erra com a gente, ou quando as relações muitas vezes não dão muito certo por algum motivo, né, às vezes acontece alguns arranhões, mas mesmo assim nós somos tratados. Mesmo assim Deus traz o crescimento para a nossa vida, traz o amadurecimento, traz essa lapidação que vem através do Espírito Santo de Deus, usando a igreja do Senhor para que venha esse tratamento. E um exemplo disso que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso, foi o exemplo de Paulo, da experiência que Paulo teve. Interessante que Paulo teve uma experiência pessoal com o Senhor, ele viu a Cristo, né? Ele viu o Senhor, mas só que depois disso, dessa aparição do Senhor para com ele, ele não viu mais o Senhor. Só que aí quem é que entra para continuar, para dar continuidade a esse processo de transformação na vida de Paulo? Exatamente, a igreja, as relações, os relacionamentos começam a fazer parte da vida de Paulo, né? Isso é maravilhoso. E olha só, uma coisa muito interessante é que não adianta discipulado sem vida com Deus, e também não adianta só uma vida pessoal com Deus sem se relacionar com pessoas, com a igreja, né? Ter as relações de amizade, de comunhão. E quando a gente, né, quando eu falo em relação a Deus, a me relacionar com Deus, mas eu quero o quê? Me relacionar. Às vezes eu não quero me relacionar com as pessoas, não tem isso, né? Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero sim me relacionar com Deus, mas eu não quero me envolver com ninguém, eu não quero ter muita intimidade, eu não quero que muita gente faça parte da minha vida, né? Mais ou menos isso. Só que aí quando a gente está dizendo isso, é a mesma coisa que a gente fala assim, olha, eu amo ao Senhor, Senhor, olha, eu te amo assim, eu sou apaixonada por ti, eu te amo profundamente, mas eu não gosto da sua esposa, eu não quero papo com a tua esposa. É a mesma coisa quando eu digo que amo ao Senhor, mas eu não amo a sua igreja, eu não amo a sua noiva,
como é que eu posso conseguir ter essa completude? Como é que eu posso realmente ser completo em Deus? E Deus, Ele quer que nós sejamos amados por inteiro, por completo, através dEle e através dessas relações que nós temos, através da igreja, que o Senhor colocou. Uma coisa muito fantástica que eu acho, e eu sempre comento isso quando eu estou conversando com alguém, é que é impressionante como o Senhor, Ele foi muito estratégico. Ele colocou pessoas tão diferentes, com mentalidades tão diferentes, em um único lugar, para que a gente se amasse, para que a gente se conhecesse, para que a gente se respeitasse, para que a gente se amasse, né? E isso é incrível. E hoje eu queria trazer aqui para vocês 3 pontos muito importantes, para que a gente se torne um verdadeiro discípulo de Cristo, que a gente realmente compreenda o propósito do discipulado. Um deles, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui essa noite é revele. Nós devemos revelar quem Ele é. É muito importante que a gente entenda isso, que a gente compreenda, né? A gente precisa entender que o discipulado é para revelar Cristo, não fazer várias cópias de nós mesmos, mas nós devemos revelar Cristo. Nós devemos falar tanto desse Deus, revelar tanto Ele, a ponto das pessoas querer também esse mesmo Deus. E quando Jesus ele diz assim, vão e façam discípulos, Ele está dizendo, vão lá, revelem quem eu sou, revelem quem eu sou para as pessoas. Só que você vai revelar quem eu sou através da sua vida. Então, através da sua vida é que você vai revelar Cristo. Então, o nosso papel é revelar quem Ele é através do nosso testemunho, da nossa vida, do que nós falamos, do que nós vivemos, não é mesmo? A nossa função como pastores, como líderes, como membros de uma congregação, como pessoas que estão aqui se relacionando, é justamente isso, é revelar a Cristo. Isso daí é o que nós devemos fazer. E sobre o tempo que Jesus ele passou aqui nessa terra, né? Jesus passou 3 anos de ministério, né? 3 anos foi de ministério e deixando, ele simplesmente o quê? Ele estava deixando as pessoas verem ao Pai através da vida dele. Através da vida de Jesus, ele ia revelando o Pai. E esse é o papel do discipulado. É o poder de revelar Cristo através das nossas vidas. As pessoas vão enxergar a Cristo em nós. Então, esse é um dos primeiros pontos. Nós devemos não querer copiar, fazer cópias, reproduzir pessoas iguais a nós. Às vezes até as pessoas podem até falar parecido, ter algumas características, né, pelo fato de estar convivendo mais tempo, mas a função do discipulado é realmente revelar, fazer várias cópias de Cristo aqui na terra, revelar o caráter de Cristo, quem Ele é. Essa é a principal função do discipulado. E o segundo ponto do discipulado, que também é incrível, eu acho fantástico, maravilhoso, é a restauração. Olha só, discipulado também é um lugar de restauração. Na segunda parte do versículo, que eu quero compartilhar aqui com vocês, lá em Mateus 28, 19 ao 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, esses novos discípulos, a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei.
E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, nessa segunda parte do versículo, ele diz assim, ele fala sobre o batismo, né? Ele fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que simboliza, na verdade, o batismo? O que simboliza o batismo para a gente? O batismo é, na verdade, quando nós morremos, né? Quando nós somos batizados, nós estamos dizendo, olha, nós estamos morrendo para o mundo, nós estamos sepultando essa velha criatura e ressuscitando uma nova criatura com Cristo. Com isso vem o quê? Vem a restauração da nossa mente. Com isso vem um novo entendimento, vem uma nova postura, vem um novo caráter, começa a se desenvolver o caráter de Cristo sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso quando a gente começa a se deparar, que a gente começa a deixar de lado, sabe? Aquela velha criatura, as velhas atitudes, os velhos sentimentos que a gente deixava tomar conta, e agora sendo dominado pelo caráter de Cristo, pela forma como Cristo amou, pela forma como Ele se comportou diante das situações. E isso é morrer para o mundo, e isso é ser uma nova criatura em Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é surpreendente como o poder de Deus, Ele faz isso sobre as nossas vidas, né? E a gente precisa ter essa mudança, né? Querer isso. E Jesus, Ele queria o tempo todo essa restauração sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida daqueles que caminharam com Ele. Em Mateus 16, 25, diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, eu preciso sim ter essa mudança na minha vida. Eu preciso, sabe o quê? Deixar todas as minhas vontades de lado. Eu preciso deixar muitas vezes essa minha humanidade que quer muitas vezes falar mais alto. Eu preciso deixar de lado o meu orgulho, o meu eu. Sabe aquelas minhas verdades? Nós precisamos deixar tudo isso de lado. Sabe, nada disso mais importa. Não adianta, sabe, meu irmão, a gente querer de uma certa forma acusar a todo mundo, encontrar defeitos em todo mundo. Ai não, mas meu marido é tão cheio de defeitos. Ai, mas olha, a minha esposa, olha, você não conhece ela, por isso que você está falando isso, mas ela é tão cheia de defeitos. Olha, os meus filhos, eles são problemáticos, por isso que eu sou assim. Não, mas olha, na verdade a culpa é do pastor. Sempre a culpa é do pastor, não é assim? A culpa são dos líderes. Mas enquanto você estiver aí, cheio de orgulho, sabe? Cheio de si, cheio de razão, você não vai viver essa restauração, essa transformação que o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer na tua vida, meu irmão. Deus, Ele tem muito mais para você. Então se desprenda, sabe? Desconstrua esses muros que você muitas vezes criou. Se desarme, se abra para o Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos sim colocar de lado e reconhecer os nossos erros, porque só assim nós estaremos morrendo para o mundo e Cristo sim sendo gerado e formado em nós. E o que é legal, assim, a complementação do que a restauração ela faz na nossa vida, né? Esse lugar de restauração, ele também é um lugar de confissão. Olha só que maravilha. Eu sei que a princípio, né, falando isso, às vezes assim, já partiu para esse lado de confissão, já não é comigo. E eu entendo bem todos vocês.
eu entendo às vezes essa resistência, né, às confissões, né, isso é muito difícil. E em algum tempo da minha vida, eu fui de uma igreja mais tradicional, em que lá nós não trabalhávamos com essa visão em células, né? Nós não trabalhávamos com esse método de discipulado, né? Essa ferramenta que eu tenho certeza que veio direto do trono do céu, assim, sabe, do Senhor. Foi Deus que derramou essa estratégia sobre a vida das igrejas, que tem usado isso. E eu lembro que nessa época, quando eu não fazia parte não trabalhava dessa forma, eu lembro que simplesmente eu agia, né, de forma errada, cometia meus pecados, meus erros, e simplesmente eu pedia perdão ao Senhor. E isso é maravilhoso. Eu sei que Deus, Ele está ali para nos perdoar, Ele está pronto para nos perdoar. Só que aí, quando eu tive acesso a essa experiência do discipulado, foi algo que no começo a gente fica com medo, a gente fica cheio de reservas, né, preocupado às vezes de se expor, mas é aí que tudo acontece. É aí onde as coisas ela começam a ficar muito boas. Porque olha só, é muito bom, é muito maravilhoso você ter alguém para caminhar junto de você. Você ter alguém para te ouvir nos dias difíceis. Você ter alguém para te aconselhar, para te dar algumas orientações em algumas decisões que, quando nós estamos ali no meio do caos, em meio a uma situação difícil, muitas vezes a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. A gente está tão envolvido naquilo emocionalmente, que às vezes a gente não consegue sozinho tomar algumas decisões. E eu comecei a ter essa experiência de ter alguém do meu lado, de ter alguém caminhando comigo, me aconselhando, me orientando, me levantando nas minhas fraquezas e começando também a tratar o meu coração, né? Mostrar os caminhos que eu deveria tomar, né? As decisões corretas. Porque antes disso, é como eu falei, eu só pedia perdão ali ao Senhor, né? Mas olha só, a própria Bíblia, ela traz, né, essa verdade, ela traz essa certeza. Lá em Tiago 5,16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Mas por quê? Porque nós somos curados quando nós confessamos uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando eu confesso para alguém que é igual a mim, que é cheio de debilidades, de fraquezas, que é um ser humano como eu, é aí onde o nosso orgulho começa a ser tratado. É aí que essa raiz, sabe, do orgulho que tem dentro de nós, quando a gente começa a se expor, de uma certa forma, a se rasgar diante de alguém que é tão falho quanto eu estou dizendo assim: olha, eu quero ser tratado. É muito, muito interessante isso, né? Que Deus, Ele traz essa mensagem, né? A gente começa a vencer a raiz do pecado, que é o orgulho. A gente começa a colocar para fora, muitas vezes, algo que está ali escondido e camuflado por muito e muito tempo. Essa questão do orgulho é muito importante que a gente comece a rever, comece a querer tratar isso dentro de nós, porque nós sabemos que o orgulhoso, ele não passa disso, ele não cresce, ele não vai adiante. E um fato interessante é que Jesus, ele sentou com publicanos, ele falava com prostitutas, ele não tinha problema nenhum em sentar à mesa dessas pessoas, a ouvi-las, a caminhar com elas. Ele não tinha esse problema,
porque ele sabia que aonde há um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração totalmente desnudo, ali sim, ali há arrependimento, ele está ali naquele coração. Mas sabe qual é a mesa que ele não se senta? A mesa dos orgulhosos. Ele não senta na mesa dos orgulhosos. Tiago 4,6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, com o orgulhoso, não adianta você argumentar, não adianta você querer que ele vá ter uma transformação, não vai, porque ele é tão cheio de si, que ele não vai querer essa transformação. Então, enquanto a pessoa ela não reconhece que ela está doente, né, que ela precisa de transformação, que ela precisa de restauração e que ela precisa confessar isso a outra pessoa. Mas pastor, eu vou confessar os meus pecados para todo mundo, então a partir de agora eu tenho que sair gritando para os 4 cantos os meus pecados? Claro que não, meu irmão. Mas você precisa achar alguém de confiança, alguém que você possa falar, alguém que não vai te olhar com um olhar julgador, alguém que tem o caráter de Cristo, alguém que vai te ajudar nessa situação. Mas nós precisamos sim vencer esse orgulho. E eu acho que assim, tem um exemplo que eu acho bem interessante de falar para essa questão, né, de como a gente colocar para fora, é quando a gente está passando mal. Sabe quando a gente está com uma infecção intestinal, que você comeu alguma coisa que não fez muito bem, né? E aí a gente está ali passando mal, com ânsia de vômito, passando mal, com aquele mal-estar na barriga. E aí às vezes vem alguém e coloca a mão nas tuas costas ali e começa a massagear e a te ajudar a colocar aquilo para fora. E quando você coloca aquilo para fora, gente, é um alívio enorme. E do mesmo jeito é quando nós confessamos os nossos pecados. É quando nós colocamos para fora, sabe? Aquele corpo estranho que está dentro de nós, aquilo que na verdade não nos pertence mais, porque o pecado ele não faz mais parte da nossa essência em Cristo. Isso não pertence mais à nossa nova natureza. E nós precisamos sim colocar para fora, porque isso é um corpo estranho dentro de nós. Nós não precisamos mais estar com isso, porque isso não diz mais quem eu sou. Isso não revela mais quem eu sou, as minhas novas características, o meu novo caráter. Eu sou uma pessoa transformada. Então nós precisamos sim confessar para que haja a cura, essa sensação de bem-estar, esse alívio, algo que é libertador sobre a nossa vida. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é poderoso. A restauração através também da confissão. E alguns exemplos bíblicos que nós temos do discipulado, né, de pessoas aí que tiveram alguém para caminhar do seu lado e que foi algo transformador, que foi algo que assim a gente vê aí alianças que foram construídas em Deus. E um desses exemplos que eu gosto muito é Noemi e Ruth, né? Uma história linda, Noemi e Ruth, né? Noemi, ela perdeu o esposo dela, perdeu seus 2 filhos e só ficou as 2 noras. E aí ela, passando toda aquela situação, ela resolve voltar para a terra dela. Ela resolve liberar as suas noras e dizer: olha, voltem para suas terras, voltem para os seus deuses, que eu vou voltar para a minha terra. E uma de suas noras, ela vai embora, ela retorna sim para as suas terras.
Mas aí Ruth, ela não foi. Ruth, ela jurou fidelidade e lealdade a Noemi. E essa história é linda. Lá em Ruth 1, 16, 17, Ruth diz o seguinte: não insistam comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha só, por tanto amar Noemi, por ser influenciada, né, pela vida, pela conduta de Noemi, pelo relacionamento que elas construíram, Ruth, ela acabou se convertendo a Cristo, né? E isso era ainda mais visto, né? Ali ela acabou querendo essa vida, querendo esse mesmo Deus, querendo viver a mesma conduta que Noemi. E a história delas reflete claramente aí a história de um discipulado, né? A vida de Noemi revelou a Cristo para Ruth. Então isso daí é uma história linda de discipulado, maravilhosa. E tem outro exemplo também, que foi Barnabé e Paulo. Barnabé teve um papel super importante na vida de Paulo. Quando Paulo tinha acabado de se converter a Cristo, né? E ainda era mal visto pelos seus atos, né? Pelas coisas que ele tinha feito em relação à perseguição. E Barnabé foi lá e pegou ele e levou aos apóstolos e contou para eles, né? Como é que ele havia visto ao Senhor. Como é que Paulo tinha visto ao Senhor e como ele tinha sido assim corajoso e pregado o evangelho lá em Damasco, né? Em nome de Jesus ele pregou lá em Damasco. E após isso que Barnabé e Paulo fez, né? Após essa experiência aí inicial, eles realizaram muitas e muitas viagens missionárias juntos. Eles fizeram um trabalho grandioso de plantação de diversas igrejas gentias. E outro exemplo também foi de Paulo e Timóteo. Esse segundo exemplo é de Barnabé sendo o discipulador de Paulo, né? Nessa caminhada inicial. E agora Paulo, já como discipulador da vida de Timóteo, né? Então, também é um excelente exemplo de discipulado, porque Paulo, ele tinha assim um carinho enorme, uma admiração por Timóteo. E era como se fosse uma relação assim de pai e filho, sabe? Uma relação de pai e filho. E é exatamente isso que é o conceito do discipulado, não é? O discipulado é justamente isso, é essa relação entre irmãos, né, que muitas vezes é essa sensação de pai e filho, de amigos mais chegados que irmãos, né? Muitas vezes tem sido assim. E é justamente isso, apresentar a Cristo, apresentar o amor de Cristo, é cuidar, assim como Barnabé fez, e é promover essa pessoa, assim como Paulo fez na vida de Timóteo. Timóteo, ele se tornou um grande homem, um grande exemplo, né? Ele foi um cara que impactou de forma gigantesca a igreja primitiva e na propagação do evangelho. E o interessante era que a Bíblia ela fala, né, de uma forma assim, que a gente consegue compreender que era uma coisa tão íntima que Paulo até aconselha, né? Tem um versículo que Paulo sabe de uma enfermidade que Timóteo tinha no estômago, e ele aconselha a Timóteo a tratar daquilo, a cuidar daquilo também. Então o discipulado é isso, é ajudar na sua área espiritual, é ajudar nas questões emocionais, é ajudar a forjar esse caráter, a mudar, né, a trazer uma nova perspectiva, uma nova transformação. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas fotos de pessoas que também fizeram parte da minha vida,
pessoas que caminharam assim comigo por muitos e muitos anos, e que para mim foi um prazer enorme poder viver essa relação de caminhar juntos, sabe? De poder partilhar ali as nossas dificuldades. E a primeira foto que vai passar aí para vocês é da minha primeira discipuladora, a pastora Gigliola Moraes, que foi minha pastora, minha mentora, minha discipuladora por quase 15 anos, mais ou menos isso, ou até mais, né? Eu até digo que ela ainda é minha mãe espiritual, porque eu sei o quanto foi construído nessa relação e o quanto nós nos amamos, e tem essa troca hoje em dia, né? De amor, de cumplicidade, de às vezes a gente se conhecer só pelo olhar, porque isso o discipulado também faz com a gente. Então essa daí é a pastora Gigliola, a minha discipuladora. E aí depois que a pastora começou também a tratar, né, a minha vida, as minhas emoções, trabalhando o meu caráter, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, eu também pude experimentar e ter o prazer que é também ser um discipulador. E uma das minhas primeiras discípulas lá atrás, já tem muitos anos, eu não vou dizer o tempo, que é para ela não se expor, né? Ela não gosta que fale da idade dela, então não vou dizer para não expor, que é a Fran, né? Tem essa foto aí que vocês estão vendo, esse é o atual esposo dela, o Lúcio. E a gente caminhou por muitos anos, a gente caminhou nessa questão do discipulado, né? De andar juntas, né? Comer juntas, de fazer várias coisas, de estar nos momentos alegres e nos momentos tristes. E aí a terceira foto, tem uma turma aí, que eu quis assim, ver se diminuía a quantidade de fotos, que é Flavinha, Fran, Emerson, Gilmara, Jéssica, Cíntia, Rosinha, várias pessoas que caminharam assim ao nosso lado e que foi experiência que nos fez crescer. O discipulado é algo tão incrível que às vezes a gente acha que a gente está só ali fazendo a pessoa crescer, desenvolver, mas nós também nos desenvolvemos, nós também crescemos nisso. Na quarta foto aí que vocês vão ver, eu abraçada aí numa festa, é com Neidinha. E quando eu fui pedir autorização a ela para trazer essa foto, para mostrar, né, ela falou assim, olha, você pode dizer que primeiramente o Senhor que esteve conosco a todo tempo, mas segundo vocês que foram usados por Deus, para que hoje a gente estivesse fazendo no mês que vem 19 anos de casado, porque nós fazíamos discipulados de casais com um grupo e era maravilhoso, né? Lá cada um compartilhava as suas dificuldades, as suas discussões, coisas de casais, e era maravilhoso. E é muito bom ver que hoje tem pessoas que conseguiram sim revelar a Cristo, pessoas que conseguiram restaurar as suas vidas através do discipulado. Nessa quinta foto é a Rosinha, ela está aí abraçada comigo. Na sexta foto tem várias mulheres que faziam parte do discipulado, eram líderes em LT, e muita gente boa que caminhou com a gente. Nessa outra foto é Flavinha, que foi uma pessoa incrível também na minha vida, né? Uma relação que ficou extra igreja, né? Mesmo depois ela ter ido embora. E tem a Cíntia, que ela disse que eu sou a mãe dela, né? E eu digo que sou a mãe, que sou a avó agora de Maria Alice, né? A Alice até me chama de vó. E como é maravilhoso a gente ter essas alianças, esses laços de amizade, né? Que vai sendo gerado através do discipulado. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, que discipulado é só... as pessoas têm um medo, né? Quando se fala de discipulado, como se fosse algo terrível. Agora vai ser só para me cobrar. Agora vai ser só para me chamar a atenção. Não.
discipulados são laços de amizades que são gerados ali. E eu pude gerar tantos laços que não vai dar de tanta foto se fosse para colocar aqui, né? O pessoal da mídia ia me puxar a orelha. Tem Jéssica também, com a Sofia, que se tornou uma das minhas melhores amigas. Hoje eu não sou mais a discipuladora dela, embora ela disse que sim, né? Mas eu não caminho mais na mesma igreja que ela. Mas assim, se tornou uma amizade maravilhosa. Lombardi e Emerson. E agora eu tenho novas relações, né? Nós viemos para Macaíba e hoje nós estamos gerando novas relações, novos relacionamentos. E na foto que você vai ver aí tem Priscila, Carlinha, Joilca, Rose, Maria, tem... Pode ir passando, viu? Tem elas lá em casa, a gente tomando um café da tarde, tem a gente comendo fora, tem Manu também aqui nessa foto. E os nossos atuais discipuladores, mentores, que é o pastor Mauro, a pastora Mi, a pastora Gice, o pastor Sagai. Então são as novas relações que Deus tem nos proporcionado, né? Que Deus tem nos ajudado aí e a ajudar também outras pessoas. E o terceiro ponto, para a gente já finalizar, é o reposicionar. O que é o reposicionar? O reposicionar é o resultado dos 2 últimos pontos. Como assim? Porque depois que eu revelar e que eu restaurar a minha vida, aí sim, aí eu vou estar pronto para me reposicionar. Mas só depois que eu compreender o que de fato é o discipulado, né? Que o discipulado é para revelar a Cristo. O discipulado é para que Cristo seja revelado através de nós. E também para que agora a gente comece a morrer das nossas verdades, dos nossos achismos, como eu falei aqui, e começar a habitação completa de Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Então, a única coisa que falta é praticar esses 2 primeiros passos, né? É conseguir fazer esses 2, aí a gente vai conseguir cumprir. Porque olha só, como é que eu vou querer discipular alguém? Como é que eu vou querer também trabalhar isso na vida de alguém se eu não consigo me submeter a ninguém? Se eu não consigo revelar a Cristo através da minha vida? Se eu não consigo ter uma vida restaurada, uma vida transformada, uma conduta diferente, como é que eu vou ter autoridade sobre a vida de alguém para dizer, olha, meu irmão, não vai por esse caminho não, que esse caminho é torto, sabe? Como é que eu vou ter autoridade para isso se eu não me submeti? Se eu ainda nem quis assim matar esse orgulho dentro de mim? Então, gente, é só aí que a gente vai conseguir. E é no discipulado que nós descobrimos a nossa real posição em Cristo. É ajudar as pessoas a enxergar o propósito para o qual elas foram criadas. É ajudar as pessoas a viver o propósito para o qual elas foram criadas. E olha só, o que é incrível nos dias de hoje, né? É que a maior estratégia de evangelismo do século 21 chama-se relacionamentos. Amizades é a maior estratégia de evangelismo que nós temos nas nossas mãos. Olha só, tem pessoas que não vão vir na igreja. Tem pessoas que dizem, não quero papo com a igreja, é um negócio muito formal. Não quero ir para uma célula. Mas tem pessoas que, se você disser assim, olha, vamos para tal lugar, né? Tem pessoas que por conhecer você,
por confiar em você, elas vão para onde vocês forem. Então, qual é a nossa função para consolidar essas pessoas, para revelar Deus? Sabe o que é? Chama para ir numa praia. Chama para ir comer um cachorro quente na praça. Chama para ir, você que é fitness aí, né? Você que está igual a Carlinha, fitness. Chama para dar uma caminhada, sabe? Mas se você não está fitness, se você está como a gente, né? Assim, que não está, então chama para comer um cachorro quente, uma pizza, sabe? Chama para tomar um café da tarde, um cuscuz na tua casa. Ei, meu irmão, não tem quem não resista um convite desse, uma proposta dessa, não é mesmo? E aí depois, sabe o que você vai fazer? Você vai chamar ela para a tua célula. Você vai chamar ela para vir no culto. Você vai dizer: ei, meu irmão, a gente já comeu cuscuz junto, a gente já passeou. Agora eu queria te fazer um convite ainda mais especial. Eu queria que você conhecesse os meus amigos da minha célula, os meus amigos da minha igreja. Mas se mesmo assim elas não vierem, vá até elas. Sabe por quê? Porque a vida cristã, ela não está baseada em vir, ela está baseada em ir. Amém, igreja? Olha só, a Bíblia diz que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, discipulando. É isso que nós devemos fazer, meu irmão. Você que é discípulo de Jesus, você que colocou Jesus no centro da sua vida, então vai viver missões, vai viver o evangelismo, vai propagar, sabe, o evangelismo como um estilo de vida, como algo que transformou a tua vida e que está aí disponível para transformar a vida de outras pessoas. É isso que nós temos que fazer, nós temos que contagiar as pessoas com a nossa fé. Só assim nós iremos alcançá-los. E tem uma frase muito legal que eu gosto do pastor, um pastor norte-americano da Igreja Batista, chamado John Piper, que ele diz assim: a satisfação em Deus nos dá poder para amar pessoas independente do custo. Ou seja, meu irmão, custe o que custar, você vai pagar o preço. Sabe por quê? Porque crentes eles vão até parar de amar. Crentes eles vão parar de amar, evangélicos vão parar de amar, religiosos vão parar de amar, mas um verdadeiro discípulo de Cristo, ele vai avançar, ele vai amar, ele vai gerar pessoas, porque isso vai estar ardendo no coração, isso vai estar queimando no coração dessas pessoas que realmente entenderam o seu propósito, entenderam o propósito do discipulado. Meu irmão, não perde tempo, gasta a tua vida. Jesus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele pagou o preço lá na cruz por mim e por você. Então abre mão da tua vida, abre mão de tudo em favor do propósito que Deus tem sobre a tua vida. Amém, igreja? Deus tem propósito sobre a tua vida através do discipulado. Então se disponha. E eu quero agora, nesse momento, orar por você que está aí em casa. Eu queria orar por você, para que você comece a se dispor. Se você que ainda não está sendo discipulado por alguém, se você que ainda não entendeu, eu quero que nesse momento você se abra, que você ouça, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus falando sobre a tua vida, falando para você despertar e viver algo novo que Deus tem separado para a tua vida. E eu queria que você agora na sua casa, você fechasse os teus olhos e começasse a colocar diante do Senhor. Pai, nós agora nesse momento, Pai, eu intercedo agora pela vida dessas pessoas, Paizinho,
que está chegando essa palavra agora nesse momento. Oh Pai, abre o entendimento para elas, Senhor. Abre o intelecto, a mente, o coração, Pai. Que elas se desprendam, Paizinho, de todo o orgulho, Pai. De todo o seu ego, de todo o seu eu, Pai. E que elas compreendam, Paizinho, o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados, Pai. Oh Pai, nós fomos criados para revelar quem Tu és, Pai. Nós fomos criados, Senhor, para revelar, Pai, a Tua glória, Pai. Nós fomos criados para ser semelhantes a Ti, Deus, para ter o Teu caráter, Pai, para ter a Tua conduta, Paizinho. Oh Espírito Santo de Deus, chega agora, Pai, no coração de todos esses que estão em casa, Paizinho, ouvindo essa mensagem, Pai. Oh Paizinho, eu creio na Tua manifestação, na Tua revelação, Pai, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu declaro agora, Pai, restauração vindo sobre elas, Paizinho. Que o Teu Espírito Santo possa restaurar, possa tratar, Pai, possa mudar a mente delas, Paizinho. Oh Espírito Santo de Deus, e usa também, Pai, para que elas se reposicionem e que elas entendam, Paizinho, que elas precisam cumprir esse propósito, Paizinho, do ir, Paizinho, de anunciar o Teu Evangelho, Pai. Oh, Paizinho, nós cremos, Pai, e declaramos uma palavra profética, Paizinho, sobre a vida de todos esses, Pai, que estão ouvindo, Paizinho, que nós teremos aqui, Pai, pessoas reposicionadas, pessoas que estão com o coração aberto para serem tratadas, pessoas que estão dispostas de pagar o preço, de gastar a sua vida em amor, em favor a outros, Pai, a pessoas perdidas, as pessoas que estão muitas vezes dentro da igreja, mas que não descobriram, Paizinho, o seu propósito, Pai. Usa, Senhor, usa a nossa vida, usa o nosso tempo, usa a nossa agenda, usa a nossa casa, Paizinho, para abençoar e alcançar, Paizinho, a todas aquelas pessoas, Pai, que precisam ser alcançadas, Paizinho. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, que muitas pessoas, Paizinho, irão rever, Senhor, aquilo que estão fazendo, Pai, irão cumprir aquilo que o Senhor determinou, em nome de Jesus, em nome de Jesus.